Você já pensou em como os povos antigos passavam seus ensinamentos para os mais jovens? Porque não havia escolas, não havia universidades, não havia livros. Então, como é que o conhecimento e a tradição eram transmitidos? Era através de histórias. E foi assim que surgiram os mitos. Hoje, nós podemos falar no estudo de mitos que deu origem à mitoterapia, tá? Que é uma forma de utilizar as histórias de mitologia para recordar aqueles ensinamentos antigos e assim despertar em nós, acordar em nós a memória de nossa ancestralidade. Porque mitos são arquétipos, são modelos psíquicos existentes no campo acástico ou no inconsciente coletivo, como diria Jung. São campos energéticos inconscientes, informações de nossa história de vida e da nossa vida e da experiência de nossos antepassados. Nós acessamos esses arquétipos em nossa vida cotidiana, mesmo sem saber disso. Eu escolhi hoje contar para vocês uma história, a história da pele de foca ou pele da alma, que é um mito contado por Clarissa Pinkola Estés no livro Mulheres que Correm com os Lobos. A pele nessa história representa um estado do ser feminino, a sua natureza mais selvagem, mais pura, mais essencial. Quando a mulher se encontra nesse estado, ela se sente inteiramente dona de si mesma e de sua vida. Ela se sente inteira dentro de sua própria pele. E o que é pele da alma? É o gosto pela vida, é o gosto da vida que nós perdemos quando somos dominadas pelo nosso ego, quando nos tornamos domesticadas, insatisfeitas, desvitalizadas. Esse mito conta a história da perda da alma. É a história de uma mulher foca que foi pega desprevenida enquanto dançava junto com as suas amigas num enorme rochedo perto do oceano. Para sentir o sol, todas elas haviam deixado sua pele de foca no chão. E brincando e dançando nuas como nasceram, sua pele alva reluzia ao sol. E um pescador que estava por ali se encantou com elas. Nessa terra muito distante, muito gelada, vivia esse homem, que era um homem solitário, um homem tão solitário que com o passar dos anos as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava na floresta, pescava no mar, mas ele sentia muita falta de companhia. Era um homem solitário. Quando ele viu aquele grupo de mulheres dançando, nuas e lindas, ele não resistiu, ele ficou paralisado. Ele ficou atordoado, confuso, deslumbrado e quase sem pensar. De repente, num impulso, ele saltou para a rocha onde estavam as peles das mulheres foca, roubou uma das peles e se escondeu. Se escondeu por trás de uma saliência rochosa e escondeu a pele de foca dentro do pullover dele. Bom, elas continuaram a dançar, só que ao entardecer, as mulheres foca começaram a buscar suas peles para voltar para o fundo do oceano, né? E uma a uma as mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e ganindo de felicidade, com exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda parte sua pele de foca, mas não encontrava. Não encontrava em lugar nenhum. Desesperada, procurava em vão, até que o pescador apareceu e pediu para que ela se casasse com ele, dizendo, prometendo que ele ia fazê-la muito feliz. Bem, prometeu também que em 7 verões ele iria devolver sua pele de foca e ela podia escolher entre ficar ou ir embora, como ela preferisse. Bom, ela sentiu pena do pobre homem e aceitou. Se casaram, com o tempo tiveram um filho e toda noite ela contava para seu filho histórias de vaca marinha, de baleia, de foca, de salmão, pois essas eram as criaturas que ela conhecia no fundo do mar. E o tempo passou. 7 anos se passaram e o marido não devolvia sua pele de foca. Ele tinha muito medo que ela o abandonasse. Mas à medida que o tempo foi passando, a pele da mulher foca começou a mudar, começou a ressecar. No princípio, ela escamou toda, depois ela começou a rachar. A pele de suas pálpebras começou a descascar, o cabelo começou a cair. Ela procurava até esconder o jeito de caminhar assim, mancando, claudicante.
E a cada dia seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear, porque a sua vista já estava escurecida, ela não estava enxergando mais. Uma noite, seu filho, que se chamava Oruk, despertou ouvindo gritos entre seu pai e sua mãe, que estavam brigando. Eles estavam brigando, discutindo. Ela pedia a pele de foca de volta. E ele dizia que não ia entregar, não ia dar, porque ele não queria que ela fosse embora. Bem, o menino, ouvindo isso, ficou desesperado. Ele não conseguiu dormir. E aí, tarde da noite, ele começou a escutar, bem longe, uma vozinha que parecia que estava chamando por ele. Ela dizia assim, Oruk, Oruk. E aí ele despertou, levantou e correu para o mar, procurando quem é que estava chamando, que voz era aquela. E aí ele viu a foca, uma foca imensa, prateada, que parecia que estava querendo falar com ele alguma coisa. E ele foi sendo guiado por ela, andando pela rocha, até encontrar o quê? A pele de foca de sua mãe, que tinha sido escondida. E a velha foca prateada aí, quando ele encontrou, ela deu um salto alegremente, mergulhou lentamente para debaixo d'água e desapareceu. Ele não viu mais. Então o menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele de foca nas mãos e se jogou para dentro de casa. A mãe, vendo isso, contemplou o filho com a pele de foca nas mãos e fechou os olhos, cheia de gratidão por recuperar a sua pele. Quando ela vestiu essa pele, ela sentiu que que ela estava inteiramente se renovando, suas forças voltando. E aí ela sai correndo para o mar. Ela precisava voltar para casa. Ai, mamãe, não me abandone, implorava Oruk. Mas alguma coisa a chamava. Era alguma coisa que era mais velho do que ele, mais velho do que ela, era mais antigo do que o próprio tempo. Era sua natureza selvagem, sua natureza de mulher foca. Com uma expressão de profundo amor nos olhos, ela segurou o rostinho do menino nas mãos e soprou para dentro de seu pulmão um doce alento, uma vez, duas vezes, três vezes. E os dois saíram correndo para o mar, mergulharam bem fundo, cada vez mais fundo. Oruk não tinha dificuldade para respirar debaixo d'água. Por quê? Porque sua mãe tinha passado para ele um pouco de sua natureza marinha. Lá no fundo estava a família da mulher foca reunida. Foi uma festa. No fundo do mar tinha uma espécie de abrigo de focas, onde toda a família se reunia. E assim que chegou, ela disse então, ela chamou seus pais e disse para eles, eu magoei um ser humano, um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele. Mas se eu voltar, eu vou me transformar em prisioneira. E o meu filho veio para ser iniciado nos mistérios das águas, mas ele terá de voltar para a terra. Ele não pode ficar aqui. Ele faz parte de dois mundos, o mundo da terra e o mundo das águas. Bem, passaram apenas 7 dias no fundo do mar, mãe e filho, até que no último dia a mamãe foca tomou o filho pelos braços e nadou com ele até o rochedo. Lá chegando, ela disse para ele assim, filho, eu vou estar sempre com você. Basta que você venha até o rochedo e pense em mim. O vento vai trazer o sopro da minha alma até você e você vai se alegrar. E mergulhou novamente nas águas do oceano ao encontro de sua natureza selvagem e desapareceu. O menino chorou, é claro, mas voltou para casa onde seu pai já o esperava. Ele era humano, ele era filho da terra e não podia ficar com ela no fundo do mar. Os dois, pai e filho, choraram muito porque sentiram saudade dela. O que aconteceu com a mulher foca? Bem, com o tempo voltou o brilho aos seus cabelos, voltou o brilho aos seus olhos, ela adquiriu uma bela cor dourada, sua visão se recuperou, seu corpo voltou às formas arredondadas de mulher foca e ela nadava com a agilidade e alegria das focas. Ela havia recuperado a sua natureza selvagem. Qual é o ensinamento desse mito para nós hoje? Como ele fala a nossa alma? À semelhança da natureza instintiva das mulheres, as focas são criaturas singulares, que evoluíram e se adaptaram através dos séculos,
Parecem alegres e divertidas. Gostam de brincar com os humanos que se aproximam. E assim como a mulher foca da história, a alma das mulheres jovens ou inexperientes também não percebe as intenções dos outros e o perigo em potencial. E é sempre aí que a pele da foca é roubada. É assim que tantas mulheres se permitem serem roubadas. Qual é o ensinamento desse mito para nós hoje? Como é que ele fala a nossa alma? O roubo da alma fala da apropriação do espírito de uma pessoa para provocar o enfraquecimento de sua identidade. O roubo da pele é uma alusão a tudo que nós tivemos de abrir mão para ter um relacionamento, para ter um trabalho, para ser aceita ou reconhecida. Ou seja, é a perda do que nós temos de mais precioso, que é a pele da nossa alma, o abrigo de nossa natureza selvagem. No mito, quem é o homem solitário que rouba a pele da mulher foca? É o nosso próprio ego, submetido às expectativas do outro, da realidade material. Porque em algum momento nós permitimos que o nosso ego assumisse o comando de nossa vida. E aí nós esquecemos a nossa verdadeira natureza. O ego nasce em nós como um potencial, uma necessidade psíquica para enfrentar o nosso desenvolvimento na vida. Mas bem cedo ele se transforma num tirano, submetendo a nossa vontade aos valores, ideais, ideias, crenças, deveres e uma série de exigências que sugam a nossa energia. É como um marido que escondeu a pele da mulher foca, prometendo que um dia a devolveria, mas esse dia não chega nunca. E quem é o filho no mito? Quem é o filho? O filho é aquela criança divina que faz parte da nossa natureza interior. É um arquétipo, é uma força espiritual, é uma força que devolve a pele de foca para a mamãe foca e permite que ela retorne ao seu lar de origem. É a nossa criança divina. A criança é aquela força espiritual que desperta a saudade da alma e nos ajuda a voltar para casa. É aquele sentimento inexplicável que bate em nosso peito quando ouvimos uma música, quando lemos uma poesia, quando vemos o pôr do sol. A gente sente uma saudade imensa de algo que a gente nem sabe o que é. É a voz da alma chamando. É a nossa criança interior. Quando não ouvimos esse chamado, o corpo começa sim a definhar. Os olhos se apagam, as mãos perdem a firmeza, o andar fica manco. E junto a tudo isso, pior, definha também todo o nosso habitat, nossa família, nosso trabalho, nossos relacionamentos e repercute até em nossa saúde. Sim. Bem, que grito é esse? Que grito é esse que vem do fundo do mar? Esse grito dessa mulher foca que vem do fundo do mar e que acorda aquela criança que estava dormindo. Quem é essa mulher mais velha que chama? A mitoterapia vê a mulher idosa como uma sacerdotisa, aquela que acumulou a sabedoria através da experiência de toda uma vida. É por isso que é ela quem acorda as mais jovens e faz com que se lembrem de sua missão. É aquela voz que chama do nosso interior, sempre que estamos passando da hora de acordar. Não estamos vendo os sinais que nosso cabelo já está caindo, nossa pele está ressecando, nossos olhos estão ficando opacos e sem vida. Passar da hora significa aquilo que, às vezes, aquelas pessoas mais simples costumam dizer assim: coitada, ficou descadeirada de tanto trabalhar. E tem também uma outra frase forte que diz assim: ela está amamentando uma ninhada morta. É um termo muito forte esse, gente. A ninhada morta são aquelas ideias, deveres, exigências que perderam sentido na nossa vida, não geram mais nenhum entusiasmo na nossa vida. Ninhada morta é aquilo que nós chamamos hoje crise de estresse. É quando nos deixamos arrastar pelo ritmo das outras pessoas,
pela dança de outras pessoas, pela fome de outras pessoas. Pois bem, agora eu vou fazer para você uma pergunta que vai tocar o seu coração. Por que é que nós nos permitimos ser roubadas daquilo que é tão essencial para nós, que é a nossa natureza selvagem? Por quê? Assim como a mulher foca da história, a alma de mulheres jovens inexperientes não percebem as intenções dos outros e o perigo em potencial. E é nesse momento de distração que a pele de foca é roubada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das questões mais importantes do nosso tempo atual consiste no fato de que as mulheres não recebem, nós não recebemos mais orientação quando jovens por nossas mães. Na antiguidade havia os canais de iniciação das meninas pelas mulheres mais idosas, mais velhas, que ensinavam as mais jovens como se precaver, como deixar aflorar o feminino selvagem, como se proteger. Isso se chama genealogia feminina. Com a instituição do patriarcalismo, todas as mulheres perderam suas peles de foca, perderam sua natureza selvagem. As nossas mães também tiveram mães que foram fruto de uma educação repressora que infantilizava as mulheres para que fossem dóceis e submissas. Isso significa perderam também as suas peles de foca. Hoje só nos restam os mitos e os contos de fadas para a gente ter esse aprendizado. Então, diante disso, para onde voltar? Para onde nos voltarmos quando a voz do vento nos chama? Onde é esse caminho da alma? A resposta de onde fica a nossa natureza selvagem é muito complexa, mas com certeza fica num lugar dentro de nós mesmas, não fica fora, fica dentro. Um lugar em algum ponto dentro de nós onde a gente se sente ainda inteira. A nossa pele abriga esse lugar dentro de nós, que é aquele sentimento de estar inteira naquilo que você faz. Nossa pele é o abrigo de nossa alma. E por fim, bem, eu pergunto, como é que a gente pode ouvir o chamado da mãe do mar, o chamado da anciã? Esse chamado pode vir de uma música, da arte, da dança, do canto. Pode ser um caminho na floresta, pode ser o silêncio de uma casa vazia, pode ser uma viagem solitária que você faz, pode ser um dia de sol ou um dia de chuva em que você se sente inteira. A mulher selvagem pode viver em qualquer lugar onde ela se sente inteira. Não é necessário voltar ao fundo do mar para encontrar nossa natureza selvagem. O mais importante é sentir que, quando está na hora, é porque está na hora. Quando a alma chama, é preciso ouvir e aprender a dizer: fui. Então, eu convido você a se perguntar agora, nesse momento: o que foi que aconteceu com a minha pele de foca? Quando foi que eu a perdi? Como senti que eu estava já definhando? O que aconteceu com a minha natureza selvagem? Pare e escute. Talvez você esteja ouvindo agora o chamado da mãe do mar. E quando a alma chama, é preciso ouvir e dizer: fui.